Esse programa é democrático, a gente registra aqui as participações de todos vocês. Danilo, sobre o jogo, né? Teve o mérito do Palmeiras também pelo poder de reação, e a gente fala mais uma vez, né? Claro que teve o peso grande da arbitragem, mas você teve um time também que soube aproveitar isso. E do outro lado, um São Paulo. Como é que explica essa virada, né? Foi um São Paulo que está com um calendário muito pesado, que tinha jogado em Fortaleza, que não tem um elenco na hora da substituição. Aí sai o Marcos Antônio, entra o Rodriguinho. Por onde passa mais essa virada do Palmeiras? Bom, o primeiro tempo foi assim, o São Paulo sobrou no nível que parecia que quem tinha jogado quinta-feira era o Palmeiras. O São Paulo sobrou no primeiro tempo. E era impressionante como todo mundo sabe que o motor do São Paulo é o Marcos Antônio, menos o Palmeiras. O Marcos Antônio fez no primeiro tempo o que quis, comandou o time do jeito que quis. E era impressionante como o Palmeiras não conseguia fazer nada, não ganhava uma dividida, não fazia nada. São Paulo foi melhor em todo o primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada. E aí a explicação da queda de rendimento, eu acho, é muito justamente pela saída do Marcos Antônio. Quando o Marcos Antônio saiu, eu acho que os palmeirenses deveriam ajoelhar e agradecer, porque foi a partir desse momento que o Palmeiras conseguiu reagir. Porque o Rodriguinho entrou mal e porque o ritmo do São Paulo caiu. Aí sim parecia que o São Paulo tinha jogado quinta e o Palmeiras quarta. No segundo tempo, aí sim a gente viu essa diferença. É claro que a gente já falou bastante aqui dos erros de arbitragem e isso obviamente influencia. Um pênalti, caso fosse convertido, o 3-0, a gente ia ter muito mais dificuldade de ver o Palmeiras fazendo a virada, mas com o desempenho, a hora que o Palmeiras faz o 2-1, a impressão é que o time do São Paulo ficou com muito medo de tomar a virada. Que o Morumbi ficou em silêncio. Essa impressão, eu vendo da televisão, era que o 2-1, o São Paulino olhou e falou, vamos perder o jogo. Porque aí o São Paulo desmoronou no jogo. E, de novo, claro que o pênalti tem uma interferência, mas um time que tem Lucas, Oscar, ainda que no banco, que tem Arboleda, que já está no 15º ano de São Paulo, que tem um time que poderia suficientemente travar o jogo, não deixar mais a bola rolar, segurar o 2-0, ou se 2-1, não deixar o jogo continuar. O Palmeiras virou senhor do jogo em pleno Morumbi com o Maurício, Jefté. Claro que o banco faz muita diferença, claro que o físico também fez diferença, mas você com 2-0 no primeiro tempo, chegar no segundo, eu acho que o São Paulo tinha maneiras de tentar segurar, administrar melhor. O São Paulo desistiu. Para mim, depois que tomou 2-1, para mim desmoronou. De novo, é óbvio, a gente ficou aqui 1 hora falando da interferência da arbitragem. É óbvio que a arbitragem teve interferência. Mas mesmo assim, mesmo com o pênalti não marcado, para mim, o São Paulo deveria ter condições de ter segurado pelo menos o empate. Mas para mim, dava para ter feito melhor dentro de campo, mesmo dentro de todas as limitações. Não dá para um clube ter o Lucas, o Oscar, e os caras nem entrarem num jogo desse tamanho, quando o Crespo do banco viu que o São Paulo estava desmoronando. Então eu acho que o São Paulo, claro, pior coisa do jogo foi o árbitro. Mas o São Paulo, para mim, reagiu muito mal depois de tomar o primeiro gol. E, aliás, eu acho que o segundo gol era defensável, o Rafael falhou para mim. Esse que a gente viu aí. Eu acho que o Danilo acabou respondendo algumas coisas durante o comentário dele, né? E acho que o Mauro foi muito feliz no destaque inicial, no início, quando ele compara esse jogo a Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo. Para vencer Flamengo e Palmeiras hoje, não é simples. Você tem que tentar, de fato, torcer a faca o quanto antes, porque à medida que o jogo passa e corre, as chances de Palmeiras e Flamengo melhorarem com substituições, com alterações e tal, ela é muito grande. E não é que o São Paulino ficou com medo. O São Paulino sabia que a chance de vencer o Palmeiras ela ia muito até os 20 minutos do segundo tempo. Né? De ter a vantagem definida até os 20 minutos do segundo tempo. Mais ou menos como Corinthians e Flamengo. A qualidade técnica de Palmeiras e Flamengo é tal que o empate não é suficiente para eles. Eles podem conseguir a virada. E assim como o Flamengo fez na Neoquímica Arena, o Palmeiras foi para a virada. Aí é aquilo, um pouco que o Danilo falou. Eu acho que o Crespo foi excelente no primeiro tempo e o Abel, mais uma vez, começou um jogo grande mal, taticamente. Isso não é novidade, né? Me surpreendeu como o Abel, não é só o Marcos Antônio, não entender a linha de 3 do São Paulo, o Tapia na frente. Primeira vez que o São Paulo joga com essa formação, mas era óbvio a escalação. E à medida que o jogo ia se desenvolvendo e o jogo
com 3-0 num pênalti, talvez aí o jogo tivesse definido para o São Paulo e não ficou definido. As trocas do Palmeiras, muito boas no intervalo, começaram a fazer diferença, sobretudo no aspecto físico. Porque o Palmeiras tem, agora ainda mais com a contusão do Lucas Evangelista, praticamente só jogadores jovens, fortes no auge da carreira. É o contrário do São Paulo, como disse o Danilo. O Trajano sempre fala disso também. Adianta ter Lucas e Oscar no elenco se você está com 2-0 e a favor eles não podem entrar no jogo para administrar um 2-0? Não adianta. Por que entra o Rodriguinho e não entra o Oscar? Porque o Oscar não tem condição. Se não tem condição, não tem porque estar no São Paulo. Se o Lucas não tem condição, nós estamos em outubro. Então o São Paulo tem, em tese, jogadores grandes no banco, mas que nunca estão à disposição. E aí, acho que o Palmeiras foi... E o Marcos Antônio, que era o melhor, voltava de lesão depois de... Não aguentaria o tempo. Saiu com câimbra nas duas pernas. Ele ia sair. E assim, quem estava no estádio percebia que o São Paulo, num sol infernal, não aguentaria o ritmo. Não aguentaria o ritmo. Talvez o Crespo tenha se equivocado um pouco. Talvez a alteração do Bobadilha pelo Alisson devesse no intervalo, não pelo cartão, mas pelo cansaço do meio. E o Alisson tinha jogado só um pouquinho em Fortaleza. Talvez ele morreu com 2 alterações. Ele fez só 3 das 5. E a não alteração no intervalo, a alteração logo no início do segundo tempo, quebra uma troca. Então ele vai ficando atrás. O Abel, com 20 minutos, tinha feito as 5. E os 5 caras que entraram. E aí tem aqueles detalhes do jogo. O Alan, que eu acho ótimo, sempre achei, que além de tudo é um jogador versátil, ele é um jogador jovem, mas precocemente forte. Ele não é um jogador que parece da base, fisicamente falando. Ele coloca um problema para o São Paulo, que é o lado esquerdo do São Paulo reinou no primeiro tempo, e ao colocar o Alan, o Abel cria uma alternativa para o Palmeiras daquele lado, mas aí que tá, o futebol é assim, quem cometeu o pênalti escandaloso foi o Alan. Se é dado o pênalti, provavelmente o jogo teria acabado para o Alan, como acabou para o Rodriguinho quando ele perde a bola no 2-2. Então é difícil de dissociar, porque até o mérito das alterações, num contexto normal, talvez a gente não estivesse falando sobre elas aqui. O menino que mudou o jogo foi o cara que cometeu o pênalti. Então é complexo a gente separar, embora tenha muita coisa rica para falar sobre o jogo, sim. E ele mudou o jogo porque entrou no Veiga, que o Veiga estava muito mal. O Veiga não jogou nada. Fato é que esse resultado